Ninguém foi para o inferno e voltou de lá para dizer se lá realmente existe ou não. Já estou cansado de ouvir isso, as pessoas dizerem sobre isso. Mas nós temos uma pessoa que conhece tanto o inferno como o céu, que é o próprio Deus. O próprio Deus que se encarnou e veio neste mundo em forma corpórea, em carne e osso. A palavra de Deus fala que ele era o verbo que se fez carne, e ele era Deus. Então, ele conhece os dois lados do mundo espiritual, o inferno e o céu. E aí ele relatou, o próprio Jesus Cristo relatou para nós um fato verídico, o qual ele presenciou, o próprio Cristo presenciou, né? E muitos de vocês, tomara que não, oxalá nenhum de vocês não vai para esse lugar, porque se vocês incorrer aqui no versículo 31 de Lucas, do capítulo 16, vocês vão se lembrar desse vídeo lá no inferno também. Então nós vamos começar aqui lendo o qual o próprio Jesus Cristo fala de 3 personagens. Fala de um mendigo chamado Lázaro, fala de um rico, mas não fala o nome dele, e fala de Abraão. Esses 3 tinham morrido aqui na terra. Abraão é o pai da nação israelita, mas no outro lado ele estava muito bem vivo. Estava numa dimensão superior. E esses 2 personagens, o qual relata aqui a palavra, eles eram filhos de Abraão também, aqui na terra, os 2. Só que esses 2, cada um deles tiveram destinos diferentes, também pode acontecer conosco. Às vezes nós estamos aqui pregando o evangelho e os nossos filhos ou os nossos pais acabarem indo para o inferno e você indo para outro destino, para o paraíso, para o céu. Então nós vamos fazer a leitura para que você fique muito esperto quanto a isso, que não cai na incredulidade. O que é incredulidade? Não acredito nisso não. Muito bem, não acredita. Incredulidade leva muita gente ao prejuízo, até para o inferno. Então aqui eu vou começar no versículo 22, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu, isto é, Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Então está dizendo que o mendigo, quando ele morreu, quando ele saiu do corpo dele, os anjos imediatamente acompanharam Lázaro ao encontro do pai dele. Encontrou Abraão, na outra dimensão. E aí depois vai falando, e morreu também o rico e foi sepultado. Aí primeiro ele já começa a falar da conversa que ele teve com o pai dele, com Abraão. Ele conseguiu ver na outra dimensão. Não sei como que é isso, não tenho ideia. É um mundo totalmente diferente do nosso, mas que ele conseguiu comunicar, ele conseguiu, e ver. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos aqui, que as faculdades deles, de sentimento, de sentir as coisas, ele estava sentindo lá do outro lado. E a palavra está dizendo aqui que ele estava em sofrimento, em tormentos. Ele estava em grande tormento. E continuando no versículo 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então ele estava num desespero tão grande que ele viu Lázaro lá, ele se lembrou de Lázaro. Lázaro era o mendigo que ficava na porta da casa dele, querendo comer as migalhas que caíam da mesa dele. Falou, manda que Lázaro vem aqui, e o que eu quero é que ele só molhe a ponta do dedo, só um dedinho assim, me refresque a língua, que eu estou em grande tormento. E aí Abraão, chamou ele até de filho, né? Versículo 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá.
E aí ele falou, olha, não tem como Lázaro ir aí te ajudar. Não tem como eu mandar ele para te ajudar. Está posto um grande abismo entre nós. E aí ele falou assim, né, o rico. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Aí, em outras palavras, ele pensou, bom, já que tem um abismo aqui, então manda ele de volta lá para a terra. Manda ele de volta. Aí ele começou a se lembrar da família dele que ele tinha. E aí mais uma lição que nós aprendemos. A memória dele, a consciência dele estava todo vapor lá. Se lembrou da família, dos irmãos. Aí ele fala, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E às vezes nós temos familiares no inferno. E nós achamos que ele não está no inferno. Mas se ele não obedeceu a palavra de Deus, por mais bom que ele tenha sido, mas se ele não obedeceu, não achou a salvação através de Cristo, ele está no inferno. E aí falou, né? O caminho deles, pai Abraão, vai fazer eles cair aqui também. Quantos parentes nossos estão lá também, às vezes percebem a vida que você está levando. Falei, ele vai vir para cá, um dia, menos tempo, mais tempo, ele vai estar aqui. E olha o que diz aqui Abraão, versículo 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, tinha a palavra de Deus aqui através dos profetas e da lei de Moisés naquela época. E hoje? Hoje nós temos as escrituras. Porque esse fato ocorreu lá no Velho Testamento. Velho Testamento, né? E hoje nós temos a palavra de Cristo, a palavra dele. O próprio Cristo que narrou essa história. Temos aqui a Bíblia completa, que foi completada agora para nós. E aí Abraão continua dizendo, porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele queria que Abraão fosse lá, Lázaro, e ressuscitasse, para contar. Falou, não, é por isso que existe a lei de Deus lá na terra. E você hoje está vendo esse vídeo aqui, está vindo a lei de Deus para você. Será que o seu caminho vai levar no inferno? Será que algum tempo você vai estar lá no inferno se lembrando desse vídeo? Fica aqui a reflexão para cada um de nós.